Olá, mais uma vez estamos juntos. Gostaria de começar hoje com vocês um estudo sobre 1 João, carta mostrando o perigo dos falsos mestres. Essa carta é muito importante para mim particularmente porque há mais de 40 anos, quando iniciamos a primeira igreja batista de Atibaia, juntamente com o missionário professor, pastor Karl Lackler, nós começamos a exposição. Foi o primeiro livro a ser exposto na primeira igreja batista de Atibaia. E é um livro uma carta que fala sobre a influência dos falsos mestres e enfatiza muito a comunhão entre os irmãos. E gostaria, nesse primeiro vídeo nosso, fazer uma introdução da carta. Ela não tem um destinatário como as cartas de Paulo, por exemplo, e não tinha assim um destino, não tem assim um destino definido, mas parece-me que estava sendo indicado a um grupo de pessoas. Foi lá em Éfeso. E as características de 1 João, ela é bem definida. O apóstolo João, como um pastor, é cuidadoso com o seu rebanho e carinhoso para com o seu rebanho. É interessante quantas vezes ele se refere ao seu rebanho, às ovelhas, como filhinhos. É importante. E essa já é uma dica, que é uma carta escrita aos crentes, porque somente os crentes são os filhos de Deus. Aliás, aproveitando uma deixa, existe um ditado aí: todos somos filhos de Deus, mas pela palavra de Deus, filhos somente aqueles que passaram pela regeneração, pela salvação em Cristo Jesus. Mais ou menos 100 anos depois de Cristo. E parece que já havia uma segunda até terceira geração de crentes e estava havendo um problema muito sério. O amor estava esfriando, aquele ânimo, aquela vibração do início parece que não estava acontecendo mais, e há um indício de que a lua de mel estava passando. E isto é um perigo, O Senhor Jesus, lá no sermão, capítulo 24 de Mateus, capítulo 2, diz que o amor se esfriará. E essa é uma verdade, meus queridos irmãos. Parece-me que o que estava acontecendo ali, que o amor estava esfriando, aquele ímpeto, aquela alegria, aquele impacto do primeiro amor estava passando. Cristo já havia dito algo sobre a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Parece-me que este era o problema que estava acontecendo lá em Éfeso quando João escreveu essa carta. Meus queridos irmãos, esse é o grande perigo da igreja em todos os tempos, mas principalmente nos dias de hoje. A norma de conduta do cristianismo exige e exigia na época ser diferente. Não podia ser as pessoas iguais às pessoas do mundo, era diferente. E isso, sem dúvida nenhuma, causava muito incômodo a muita gente, Era preciso ser santo, diferente. A palavra no grego para santo é agios, que uma das traduções é diferente, alguém separado. Então, o templo era agios, diferente. O judeu era agios, era um povo diferente. Há uma separação entre o crente e o mundo. O crente é agios, ou hagios, como queiram, é diferente. Ele tem que ser diferente do mundo, não pode ser igual ao mundo. Por exemplo, o crente é diferente na sua pureza moral, na sua nova ética sexual, na sua bondade, no emprego como servo, também com respeito às pessoas. Tudo era novo,
era hagios, era tudo diferente. E a carta não menciona problemas externos e afetando a igreja. Talvez nós vamos estudar um pouquinho que o problema era interno. Aqueles falsos mestres estavam influenciando a igreja. É interessante nós notarmos que os problemas externos, eles afetam a igreja, mas o maior problema da igreja são os problemas internos, os de dentro. Esses são os perigos. Seria aquelas ovelhas que vêm e não são bem ovelhas, se infiltram no meio do rebanho e começam a disseminar ideias estranhas ao evangelho. Paulo fala desse perigo lá em Atos capítulo 20, 29 a 30, de que ele vai sair, mas chegarão mestres ensinando coisas que não foram ensinadas por Paulo. Parece que na época Éfeso era um centro intelectualmente muito aguçado e talvez ali dentro da igreja, as pessoas envolvidas por esse intelectualismo achavam que a igreja já estava caminhando para ser algo muito diferente da sociedade e com isso eles não poderiam se sentir bem, porque eles precisavam também estar agradando a sociedade. Então, a ideia de ser diferente do mundo era meio complicada, era muito difícil ser diferente do mundo, porque estava ali a sociedade pressionando e muitos intelectuais, talvez pertencendo à sociedade, como eles se portariam diante da sociedade sendo totalmente diferente e não participando de tudo aquilo que a sociedade participava, que era totalmente contrário ao evangelho. Qual seria a filosofia da época que estava afetando a fé cristã? Provavelmente era o gnosticismo. Esse aí campeava sobre toda a igreja e ele ainda existe nos dias de hoje. O gnosticismo ele tinha como base principal que toda matéria é má e o espírito é bom. Essa era a base do gnosticismo. Mas daí eles começam a desenvolver práticas que vão frontalmente contra o cristianismo. O gnóstico despreza a pureza, despreza o mundo, porque o mundo é matéria e a matéria é má. Então, o mundo era desprezado, o nosso corpo era desprezado, porque o nosso corpo é matéria e a matéria é má, e só o espírito é bom. Então, havia um desapego do corpo porque era matéria. Daí os irmãos já vão imaginando o que vem por aí. Prisioneiro dentro do corpo está o espírito, que é a razão humana, assim eles diziam. Então, dentro de nós está o espírito, que é bom, dentro dessa matéria, que é má. E essa matéria se constituía prisioneira do espírito. E para eles o espírito é uma semente, uma emanação do espírito que é Deus, inteiramente bom. Então o espírito de Deus dentro de nós, inteiramente bom, mas preso por uma matéria que era totalmente má. E era preciso libertar esse espírito dessa matéria má. Ele estava preso, ele estava refém dessa matéria má. E aí a coisa começa a complicar, meus irmãos. Esse corpo precisava liberar esse espírito que estava preso nele. E aí os gnósticos desenvolviam lá um complicado secreto conhecimento, ritual, que só os gnósticos poderiam administrar. Na realidade, esse processo, praticamente ninguém sabe o que era liberar esse corpo, esse espírito desse corpo. E daí desenvolvem assim crenças totalmente diferentes. Por exemplo, para eles a encarnação seria impossível. Como Deus
encarnaria numa matéria que é má, porque o Senhor Jesus tinha um corpo, e corpo é matéria, a matéria é má. Como que o espírito viveria ali dentro dele? Por isso que eles diziam que Jesus parecia ser uma pessoa, mas na realidade não era. Era um fantasma. Era um fantasma. E Jesus só parecia ter um corpo. Ele era um fantasma. Diziam até que onde Jesus andava, a marca dos pés não se viam porque ele era um fantasma. E logo em seguida desenvolveram também Cirinto desenvolveu dizendo que quem morreu na cruz não foi Deus, só foi Jesus. Naquele momento foi Jesus morrendo na cruz e Cristo saiu dele. Então não foi Deus que morreu por nós, foi simplesmente um homem. Meus queridos irmãos, essa era um pano de fundo da igreja lá em Éfeso, da igreja ou de um grupo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Agora, vocês podem imaginar, se esse corpo é mau, ele é desprezível, você podia fazer o que você bem entendia com ele. Daí você entende porque algumas pessoas se isolavam e maltratavam os seus corpos, não tomavam banho, porque a matéria é má. É só o espírito que é bom. Então, quanto mais essa matéria, que é corpo, fosse maltratada, mais liberava o espírito, essa emanação que eles diziam. Por exemplo, pecado. Qual o problema pecar? Ter uma vida santa não precisava, porque quanto mais você satisfazia o desejo desse corpo pecaminoso, você liberava o espírito. Então, vida santa, vida perfeita diante de Deus, uma vida que agrada a Deus, para eles não tinha importância, porque a matéria não significava absolutamente nada. Pois é, eu acho que deu para nós termos uma ideia do pano de fundo da primeira carta de João. E os irmãos vão acompanhar comigo a exposição desse texto por um longo período. Mas o grande problema foram aqueles falsos mestres que tinham dificuldade de estar dentro da pureza de uma sociedade chamada igreja, onde todos eram irmãos e viviam uma vida totalmente diferente de lá de fora. Este é um perigo. Há muitas igrejas dentro de um modismo aberta e recebendo pessoas de qualquer jeito, não confrontando o pecado, porque a igreja tem que estar, de uma certa forma, satisfazendo um pouco o desejo do mundo, para não ser aquele crente chato, intransigente, e tirando toda aquela diferença, porque, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que o diabo ataca na igreja é eliminar a diferença. Isso vai na música, vai na mensagem, vai no culto, em todos os lugares. Muito cuidado, meus irmãos. Quando alguém entra na igreja, e esse alguém não é um crente no Senhor Jesus, ele precisa ver a diferença. Se ele não ver a diferença, meus queridos irmãos, aí o evangelho começa a sucumbir, a igreja começa a falhar. Que Deus nos abençoe no estudo desta carta, que eu creio que